Em qualquer parte do planeta, você pode encontrar histórias antigas a respeito de um grande dilúvio. Na China, no México, na Índia, na Grécia, no Iraque e até no Brasil. São centenas de histórias já registradas com essa temática e algumas delas têm semelhanças realmente muito impressionantes. Nesse vídeo, a gente vai dar uma olhada em algumas dessas histórias e considerar também as principais teorias históricas, geológicas e arqueológicas que tentam explicar por que esse tema é tão recorrente no mundo todo. Para isso, esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Na primeira, a gente vai ver 7 histórias de dilúvio de regiões diferentes, desde a história bíblica da Arca de Noé até a história tupi de Tamandaré. Depois a gente vai ver 5 explicações que tentam abordar cientificamente a origem dessas histórias. E por último, a gente vai comparar diretamente 2 histórias de dilúvio que são incrivelmente parecidas, que são a história de Noé e a história mesopotâmica de Atrahasis. Mas antes de a gente começar essa longa jornada aqui, esse longo vídeo, eu queria agradecer a Insider, que tem apoiado bastante aqui o canal, e inclusive tem sido fundamental para a gente fazer esses vídeos mais longos, né, que demandam mais pesquisa, mais edição. E a Insider, para quem não sabe, é quem faz essas tech t-shirts, né, essas camisetas tecnológicas aí que são anti-odor, não precisa passar, são super práticas, super fresquinhas, e faz outras peças também além de camisetas, né, cuecas, meias, e eles estão com várias promoções aí de Black Friday, né, você pode clicar no link aí que eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e colocar lá o cupom ESTRANHABF, que aí você pode conseguir até 40% de desconto nos produtos ali do site. Então depois do vídeo dá uma conferida lá no site que realmente vale muito a pena. E dito isso, voltemos lá para o nosso tema das histórias de dilúvio. Bom, a primeira das 7 histórias de dilúvio que eu escolhi para apresentar aqui é a história da Arca de Noé. Ela já é bem conhecida, mas vale a pena relembrar pelo menos o básico dela aqui, antes de passar para as próximas, que são menos conhecidas. Essa história, claro, está presente na Bíblia, no livro de Gênesis, e o que ela diz é mais ou menos o seguinte: no início, o Deus Yahvé criou os primeiros humanos, mas logo essas criaturas começaram a desobedecer o seu Criador e a maldade se multiplicou e se espalhou pela terra. Yahvé então se arrependeu de ter feito os humanos e decidiu destruir não só eles, mas também todos os animais por meio de um dilúvio. Só que essa destruição não foi completa, porque antes de mandar o dilúvio, Yahvé avisou para um homem específico que isso ia acontecer e deu orientações para ele construir uma arca gigantesca e colocar nela a sua família e pelo menos um casal de cada espécie de animal. Esse homem, que é Noé, né, claro, obedeceu todas essas instruções e se abrigou dentro da arca. E aí veio o dilúvio. As comportas do céu foram abertas, fazendo cair as águas de cima, e as fontes da terra também se abriram, fazendo subir as águas de baixo. Dessa forma, toda a terra foi inundada e até as montanhas mais altas foram cobertas. Tudo que era vivo na face da terra morreu nesse evento, né, exceto o que estava dentro da arca. Depois disso, né, depois de todo o evento ali da tempestade e tal, as águas começaram a baixar, a arca parou no topo num monte, e lá Noé desembarcou, fez um sacrifício e a sua família começou a repovoar a terra. Essa história tem vários outros detalhes importantes também, mas a gente vai deixar para discutir os pormenores disso na parte final do vídeo, que é quando a gente for comparar essa história bíblica com outra muito parecida, que aliás é a próxima história aqui da lista, que é a história de Atrahasis. A história de Atrahasis é um texto mesopotâmico antigo que também começa com uma história de criação e depois avança para uma história de dilúvio. E o que ela diz é o seguinte: no princípio, os próprios deuses é que faziam os trabalhos pesados na terra. Eram eles que cavavam canais, que construíam barragens e drenavam os pântanos. Mas não eram todos os deuses que faziam esse trabalho. Os Anunnaki, que eram os deuses maiores, forçavam os Igigi, que eram os deuses menores, a trabalhar por eles. Por isso, certo dia, os Igigi decidiram fazer uma espécie de greve e foram até a morada dos Anunnaki para exigir o fim imediato daquela situação. Os Anunnaki então se reuniram e decidiram criar uma nova categoria de seres, que eram seres humanos, que assumiriam então as tarefas dos Igigi. E a forma como esses seres humanos foram criados foi a seguinte: um punhado de barro foi misturado com o sangue e a carne de um deus abatido, e sobre essa mistura todos os deuses cuspiram, comunicando um pouco da sua própria natureza. Depois disso, o deus Enki moldou alguns bonecos a partir desse barro, e a deusa Mami fez a gestação dos bonecos, dando à luz aos primeiros 7 homens e às primeiras 7 mulheres. Esses humanos então assumiram o trabalho dos Igigi e a situação dos deuses ficou pacificada. O problema é que com o tempo os humanos foram se acumulando na Terra e o barulho deles começou a incomodar os deuses, especialmente um deus chamado Enlil, que decidiu desfazer a humanidade. Para isso ele se juntou com os outros deuses e lançou uma praga sobre a Terra. Só que um dos deuses criadores, que é o Enki, não queria que a humanidade fosse desfeita
Então ele ensinou para um homem específico a forma de afastar essa praga. Esse homem é chamado no texto de Atrahasis, que significa super sábio. Depois dessa primeira tentativa frustrada, os deuses tentaram outras formas de acabar com a humanidade, mas o Enki sempre alertava o super sábio e as ameaças eram repelidas. Até que finalmente os deuses meio que apelaram e decidiram lançar uma catástrofe completa sobre a Terra, que foi o evento do dilúvio. E esse evento aconteceu da seguinte forma: as comportas do céu foram abertas, jorrando volumes gigantescos de água, e as águas do abismo, as águas subterrâneas, também foram levantadas e toda a Terra foi inundada dessa forma. Só que antes disso, o Enki já tinha alertado o Atrahasis de que isso ia acontecer e tinha dado instruções para ele construir uma grande embarcação que coubesse toda a sua família e também a semente de tudo que vive. E assim a Terra poderia ser repovoada quando as águas baixassem. E foi exatamente isso então que aconteceu. Depois de 6 dias e 7 noites, as águas começaram a baixar e a embarcação da Atrahasis parou no topo de um monte. Lá ele desembarcou e fez um sacrifício. Esse sacrifício, por um lado, foi muito bem recebido pelos deuses, né? Afinal de contas, eles estavam há um bom tempo sem receber nada, por culpa deles mesmos, né? Já que eles tinham matado todo mundo. Mas por outro lado, esse sacrifício deixou bem claro que o plano de Enlil tinha sido frustrado e que a humanidade não tinha sido completamente varrida da face da Terra. Os deuses então se reuniram para decidir o que eles iriam fazer a partir daí e chegaram à conclusão de que a humanidade não deveria ser destruída de novo, mas algumas coisas deveriam mudar para evitar que o problema de superpopulação, que tinha motivado o dilúvio lá no começo, acontecesse de novo. E o que eles fizeram então foi reduzir o tempo de vida dos humanos, reduzir a taxa de sobrevivência de bebês e crianças e definir que algumas classes de pessoas não deveriam ter filhos, como por exemplo sacerdotisas e outras classes. Outros textos mesopotâmicos também acrescentam alguns elementos a essa história, como a epopeia de Gilgamesh, que a gente já viu em um vídeo aqui no canal, mas a gente vai deixar também para falar sobre esses detalhes adicionais no final do vídeo, no exercício lá de comparação dessa história com a história do dilúvio bíblico. Antes disso, vamos para a terceira das 7 histórias aqui da lista, que é a história grega do dilúvio, o mito de Deucalião e Pirra. Nesse mito, que também vem logo na sequência de uma história de criação do mundo, Zeus convoca o conselho dos deuses para discutir o futuro da espécie humana, porque, segundo ele observava, a maldade humana tinha crescido muito sobre a Terra e era necessário eliminar esses seres o quanto antes. Os deuses então concordam em eliminar os humanos e inicialmente o plano era lançar raios para incendiar toda a Terra. Só que existia uma profecia antiga que falava de um fogo que se alastraria da Terra dos mortais até o Olimpo, que era a morada dos deuses. E por causa disso, por causa do medo dessa profecia, os deuses decidiram recorrer ao elemento contrário ao fogo para destruir a Terra. Então decidiram recorrer à água. E tomada essa decisão, então, Zeus lança um dilúvio, fazendo grandes tempestades, e conta também com a ajuda do seu irmão, o Poseidon, que levanta o nível da água dos mares, produzindo grandes terremotos. Dessa forma, quase toda a vida na Terra é eliminada, mas resta um casal, que são Deucalião e Pirra. Esse casal consegue sobreviver ao dilúvio porque o Titã Prometeu tinha avisado já os dois sobre o evento com antecedência e tinha dado instruções para eles construírem uma arca e se protegerem dentro dela. Eles seguiram essas instruções direitinho, conseguiram se proteger ali dentro da arca, e quando as águas começaram a baixar, a arca parou no topo de um monte, e lá eles desceram e foram até um templo para receber orientações do que eles deveriam fazer em seguida. E a orientação que eles receberam foi a seguinte: tanto o Decalião quanto o Pirra deveriam lançar os ossos da mãe por cima dos próprios ombros. É uma orientação meio enigmática, no melhor estilo ali dos oráculos gregos, mas o Deucalião conseguiu entender perfeitamente o significado daquilo e começou a lançar pedras por cima dos ombros, ou seja, começou a lançar os ossos de Gaia, a mãe terra, por cima dos ombros. E o resultado disso foi que essas pedras foram transformadas em homens, e quando Pirra fez a mesma coisa, as pedras que ela lançou foram transformadas em mulheres, e dessa forma a Terra foi repovoada. Então essa é a terceira história, a história grega, e agora vamos para a quarta história, que é a história indiana do dilúvio. Vários textos indianos contam uma história de dilúvio, mas eu vou partir aqui da versão do Mahabharata, que é um dos principais textos da Índia antiga. Segundo esse texto, um homem chamado Manu é visitado certo dia por um peixinho bem pequeno, que pede a proteção dele para não ser comido pelos peixes maiores. O Manu se comove com esse pedido e cria o peixinho como se ele fosse um filho por vários anos, até o peixe crescer o suficiente para poder voltar em segurança para o mar. Quando isso acontece, ou seja, quando o Manu devolve o peixe já grande para o mar, o peixe se vira para ele, agradece os cuidados e revela algo muito importante, que é que em breve o mundo seria purificado por uma grande inundação e a única forma do Manu sobreviver seria construindo um barco bem forte e amarrando uma corda nesse barco.
Além disso, o peixe diz para ele abrigar nesse barco também os 7 sábios e todas as sementes. O Manu segue então fielmente essas orientações e quando chega o momento, o peixe volta já gigantesco e com um chifre na cabeça e diz para o Manu usar a corda que ele tinha pedido para ele amarrar no barco para amarrar o barco ao seu chifre. E assim o peixe vai guiando o barco pelos mares e salva o Manu da destruição. E aí quando as águas finalmente começam a baixar, o barco para na cordilheira dos Himalaias, todos os tripulantes ali desembarcam e o Manu recebe a revelação de que o peixe era o próprio senhor da criação, o deus Brahma, que dá para ele uma última tarefa que é a de repovoar o mundo, coisa que ele faz de uma forma mais mística, meio que mental, criando até mesmo novos deuses e outros seres no processo. E aí a gente pode ir para a quinta história, que é a história do dilúvio maia. Os povos aqui da região da Mesoamérica também contavam uma história de dilúvio ligada à sua história de criação. Segundo o Popol Vuh, que é um registro escrito de várias histórias da cultura maia, os deuses começaram a criar os outros seres para poderem receber oferendas e terem os seus nomes pronunciados na Terra. Primeiro, eles criaram os animais com esse objetivo, só que os animais não conseguiam pronunciar os nomes dos deuses, então eles decidiram criar uma nova categoria de seres, que eram seres humanos, e submeteram os animais, que tinham falhado na missão, aos humanos, como uma espécie de castigo. Só que o primeiro projeto de ser humano desses deuses também não deu muito certo, porque eles foram criados de barro e de um barro bem mole, e o corpo deles acabou ficando sem nenhuma firmeza, então eles não conseguiam fazer nada direito que os deuses queriam. E aí os deuses decidiram desmanchar então esse primeiro povo de barro e criaram um segundo povo que foi o povo de madeira. Esses já funcionavam melhor, só que eles eram muito negligentes e não se lembravam de alimentar e de cultuar os deuses. Então os deuses decidiram eliminar também esse povo de madeira e isso foi feito por meio de adivinhe só, um dilúvio. Além de provocar grandes inundações e tempestades terríveis durante esse castigo, os deuses ainda fizeram chover resina para imobilizar o povo de madeira e foram pessoalmente arrancar os ossos, os olhos e os tendões dessas pessoas. Depois disso, até os objetos usados pelo povo de madeira, tipo colheres e panelas, foram animados pelos deuses para se voltar contra eles. E o resultado disso foi que os poucos sobreviventes dessa segunda geração de humanos, o povo de madeira, acabaram ficando totalmente desfigurados. E segundo diz a lenda, os macacos-aranha, que vivem até hoje nas florestas ali da região, são descendentes justamente desse povo, desses homens e mulheres de madeira. Então aqui nessa história não são os sobreviventes do dilúvio que repovoam a Terra. Na verdade, os deuses fazem um terceiro projeto de humanos e esse sim dá certo. É um projeto de humanos feitos a partir do milho. E esse sim começam a cumprir corretamente o seu papel de cultores, barra cuidadores dos deuses, pronunciando os nomes deles e fazendo oferendas. E aí agora faltam as últimas duas histórias, que são a chinesa e a brasileira. A história chinesa de dilúvio, que consta lá no Xu Jing, que é um dos textos principais da China antiga, fala de uma grande inundação que durou por 2 gerações. Diante do problema, um imperador chamado Yao convocou um príncipe chamado Gun, que conseguiu barrar a inundação usando uma espécie de argila mágica que ele tinha roubado dos deuses. Nessa história, o motivo da inundação não é muito claro, mas não parece ter sido um castigo divino nem nada semelhante. E nela, o que salva os sobreviventes da inundação também não é uma grande embarcação, como nas primeiras histórias que eu contei, mas sim a aplicação de tecnologias hidráulicas, potencializadas ali por um pouco de magia, a construção de diques, barragens, etc. Quer dizer, é uma história bem diferente das outras, mas ainda assim é uma história de uma grande inundação. E a história brasileira também é bem diferente, que é a história de Tamandaré, que é contada por povos tupi. Há muitas versões dessa história e nenhum registro textual antigo dela, mas o que acontece é mais ou menos o seguinte: o deus Tupã, por algum motivo, decide inundar a terra, mas ele avisa com antecedência um homem chamado Tamandaré para ele se proteger da inundação subindo numa palmeira. Ele transmite essa orientação para o seu povo, mas quando as águas começam a subir, todo mundo se desespera e sobe para os montes mais altos. O Tamandaré e a sua esposa sobem na palmeira, que tinha sido a instrução original lá de Tupã, e só eles se salvam e depois repovoam a terra. E tem outra versão muito difundida também, em que o próprio Tamandaré é que causa o dilúvio ao bater o pé com muita força no chão. Isso acaba abrindo uma fonte que não para de jorrar água e só ele e a sua família conseguem se salvar subindo numa palmeira. Bom, beleza, essas são 7 histórias de dilúvio que vão das Américas até o Extremo Oriente e, como eu disse, há centenas de outras histórias. Mas eu acredito que essas já são o suficiente para levantar um questionamento, que é o seguinte: por que existem tantas histórias desse tipo espalhadas pelo mundo e por que algumas delas são tão parecidas com as outras? Será que elas poderiam apontar para um evento real que aconteceu no passado? E se sim, que evento seria esse, E se não,
como explicar a origem e a semelhança dessas histórias. Então, para começar a responder essas perguntas, vamos considerar aqui 5 possibilidades de explicação que já foram propostas, todas elas com base realmente em dados históricos, geográficos e arqueológicos. Elas não são necessariamente auto-excludentes, né, podem ser complementares também, mas para mim a quinta hipótese é a que ilumina mais essa discussão, né? Mas vamos por partes, vamos começar pela primeira. A primeira proposta de explicação tem a ver com o fim da última era glacial. O fato é que, cientificamente, não há evidências de nenhuma grande inundação global das proporções da história bíblica, grega ou mesopotâmica, mas há sim evidências de um processo mais modesto que realmente pode ter causado grandes inundações por todo o planeta, e isso em um momento específico da história. E esse processo é a chamada última era glacial. Entre 100 mil e 12 mil anos atrás, aproximadamente, a temperatura da Terra caiu de tal forma que grandes volumes de água se congelaram e ficaram armazenados na forma de geleiras. Consequentemente, a quantidade de água ali nas regiões de rios ou regiões costeiras abaixou bastante, e as populações da época foram ocupando a terra seca que foi sendo exposta nesse processo, que era uma terra extremamente fértil. Só que por volta de 12 mil anos atrás, a temperatura da Terra voltou a subir e as geleiras começaram a derreter, devolvendo água líquida para os mares e para os rios e gerando grandes inundações em diversas partes do mundo. Uma ideia, então, é que essas várias histórias de inundação que a gente encontra ao redor da Terra poderiam vir de tradições orais que se desenvolveram nesse período de degelo da última era glacial. E mais tarde, essas histórias que circularam oralmente foram registradas por escrito. Outra hipótese, que também busca um evento específico no passado que poderia explicar a origem dessas várias histórias de dilúvio, é a seguinte. Segundo o geólogo Bruce Massey, ligado à Universidade da Califórnia, um cometa teria atingido a Terra há 5 mil anos aproximadamente e teria causado mega tsunamis de efeito global. O impacto desse cometa teria acontecido ali no Oceano Índico, próximo à ilha de Madagascar, onde realmente se encontra uma cratera gigante e vestígios geológicos de mega tsunamis. Apesar disso, poucos geólogos hoje consideram a explicação do Bruce Massey para essas evidências como sendo satisfatória, e a hipótese, apesar de ter alguns adeptos, é considerada ainda muito frágil nesse campo. Mas tem outra hipótese considerada já mais bem corroborada do que essa, né? E aqui a gente já entra na terceira das 5 hipóteses que eu vou trazer aqui, que é a hipótese do dilúvio do Mar Negro. Essa proposta de explicação já tem um escopo um pouco mais limitado, e ela ajudaria a explicar principalmente a difusão de histórias de dilúvio na região do Mediterrâneo Oriental e da Ásia Ocidental. Segundo os proponentes dessa ideia, né, que são 2 geofísicos da Universidade de Colômbia e um oceanógrafo da Academia de Ciências da Bulgária, o que teria acontecido é que a região onde hoje é o Mar Negro, antes, né, no passado, teria sido um lago de água doce. Mas o aumento do volume de água do Mediterrâneo, resultante do derretimento de camadas de gelo da última glaciação, acabou forçando o istmo de Bósforo e rompendo essa separação que antes havia ali entre os 2 mares. E com isso, grandes inundações violentíssimas aconteceram na região ali do atual Mar Negro, inclusive formando o atual Mar Negro. E o que era o istmo de Bósforo, né, uma separação, virou o Estreito de Bósforo, que é uma passagenzinha de água entre os 2 mares. Com isso, então, né, com o resultado dessas grandes inundações, os sobreviventes desse evento tiveram que se dispersar para novas terras e levaram com eles essa experiência traumática, né, de destruição total, que foi transformada em um mito, né, ou em vários mitos ali na região, e se propagaram a partir de fluxos migratórios para regiões mais distantes. Ou seja, né, nesse caso, não todas, mas várias das histórias de dilúvio teriam surgido em um mesmo local e se dispersado por fluxos migratórios. E a quarta hipótese, né, antes de a gente ir para a quinta, que é a que eu considero mais forte, é uma hipótese bem diferente das outras. Ela foi proposta pela historiadora Adrienne Mayor, da Universidade de Stanford, e segundo ela, as antigas histórias de dilúvio, não necessariamente todas, mas várias delas, poderiam ter a ver não com uma experiência direta de uma grande inundação, mas sim com uma coisa bem curiosa, que é o fato de que muitos fósseis marinhos são encontrados em regiões montanhosas. Isso pode ser visto em muitas partes do mundo e pode ter levado as pessoas no passado a pensar sobre como que aquelas criaturas marinhas, né, principalmente conchas de mariscos, foram parar em pontos tão altos. Inclusive, no Renascimento, Leonardo da Vinci escreveu sobre a presença dessas conchas em montanhas, e para ele aquilo era evidência da teoria da geração espontânea. Mas outros estudiosos da mesma época acreditavam que isso, na verdade, era evidência de outra coisa, que era justamente o dilúvio bíblico. E há povos tradicionais hoje também que contam histórias de dilúvio e que apontam essa evidência, né, das conchas ali nas regiões montanhosas como uma corroboração ali das suas histórias tradicionais. Mas assim, hoje a explicação dada pelos geólogos e paleontólogos para esse fenômeno não é nenhuma das duas, nem geração espontânea e nem histórias de dilúvio. O que teria acontecido, na verdade, é que esses fósseis teriam se formado no fundo do mar mesmo, mas por causa do movimento das placas tectônicas, algumas porções da crosta que já tinham sido fundo do mar, por assim dizer, foram elevadas à sua posição original até o nível de montanha
montanha. É o processo chamado de soerguimento tectônico. Mas assim, na ausência dessa teoria científica, né, poderia parecer plausível ali que em algum momento as águas subiram até o nível das montanhas e daí aqueles fósseis aparecerem ali. Bom, essas são as 4 primeiras hipóteses então que tentam explicar o porquê de ter tantas histórias de dilúvio pelo mundo. Nas 2 primeiras hipóteses seria por causa de um evento de efeito global que levou vários povos a narrar esse evento de forma diferente. Na terceira hipótese seria por causa de um evento local que foi mitologizado e espalhado por migrações. E na quarta hipótese seria por causa de diferentes histórias criadas a partir da observação de um mesmo tipo de fenômeno, que são os fósseis marinhos presentes em montanhas. Mas existe uma outra explicação para existirem tantas histórias de dilúvio pelo mundo que me parece muito mais simples do que todas essas 4, né? Não descarta necessariamente essas 4, mas eu acredito que ela é praticamente suficiente para resolver a questão. A ideia de que essas histórias de inundação sejam evidência de uma grande inundação global, ou mesmo de uma grande inundação local que foi espalhada depois das histórias foram espalhadas por populações em fluxo, me parece totalmente desnecessária. O fato de ter histórias de inundação em todos os continentes é evidência simplesmente de que há inundação em todos os continentes. Por todo o planeta existem populações vivendo perto de grandes volumes de água, e vários fenômenos diferentes podem elevar o nível dessa água, né, seja do mar ou seja de rios, e causar inundações inesperadas com consequências bastante traumáticas, que é algo que pode acabar se fixando culturalmente na forma de histórias, mitos e lendas. E um detalhe importante é que várias das grandes civilizações do passado se desenvolveram perto de grandes rios. O Egito se desenvolveu em volta do Nilo, os reinos mesopotâmicos se desenvolveram entre os rios Tigre e Eufrates, a Índia se desenvolveu perto do rio Indo, a China se desenvolveu em torno ali dos rios Azul e Amarelo e por aí vai. E a cheia desses grandes rios nem sempre é algo muito previsível. Geralmente a população dessas grandes civilizações, né, se fixaram o mais próximo possível da margem, porque ali é onde estão as terras mais férteis, é onde está o acesso a esse meio de transporte muito importante também, mas não dá para ficar perto demais do rio, porque senão quando a cheia vem, ela leva tudo que está em volta. Então existe no processo da construção ali de cidades, de vilas perto de rios, um certo cálculo de onde construir as casas e as outras estruturas. Mas sempre pode acontecer, e aconteceu várias vezes ao longo da história, de vir uma cheia muito acima do esperado e causar um estrago que parece, né, para aquela população, absolutamente devastador, praticamente o fim do mundo. Esse receio, então, né, e essa experiência que com certeza todas essas civilizações tiveram, inclusive mais de uma vez ao longo da história, me parece mais do que suficiente para explicar por que todas elas têm alguma história de uma grande inundação. Quer dizer, né, alguma grande narrativa extrema e exagerada que comunica esse medo e essa experiência. Agora, é verdade, claro, né, que essa explicação mais simples só vai até certo ponto. Ela explica o fato básico de existirem várias histórias com o tema de inundação, mas algumas das histórias que eu contei lá na primeira parte do vídeo, né, têm semelhanças muito específicas que não dá para explicar de forma alguma como desenvolvimentos independentes. A história do grande peixe da Índia, do dilúvio maia e da argila mágica da China são tão diferentes que é totalmente desnecessário, na minha visão, imaginar que existe uma raiz comum que conecte essas 3 histórias. Mas a história da Arca de Noé, da Arca de Atrahasis e da Arca de Deucalião e Pirra, essas é impossível mesmo explicar de forma isolada. Por isso, a partir de agora, a gente entra na terceira e última parte aqui desse vídeo, que é uma comparação mais direta dessas histórias especificamente, né, do dilúvio de Gênesis, do Atrahasis e da Grécia. E o objetivo dessa terceira parte é identificar, né, as conexões históricas entre elas, qual veio primeiro, né, quem leu quem, enfim, por que elas são tão parecidas. Bom, então deixa eu começar demonstrando aqui por que é claríssima a relação entre essas histórias. Vamos focar primeiro na comparação do dilúvio do Gênesis com o Atrahasis e depois a gente entra lá no final com o dilúvio grego. Então, primeiro, né, a sequência narrativa da história de Noé e do Atrahasis é basicamente a mesma. Há uma decisão divina de destruir a humanidade, depois um homem é alertado sobre o que está por vir, é instruído pela divindade a construir uma grande embarcação, é instruído a colocar animais na grande embarcação, a terra é inundada por águas que vêm de cima e de baixo, e quando as águas baixam, o barco para num monte, o sobrevivente principal desembarca e faz um sacrifício. Além desses paralelos narrativos, também tem paralelos linguísticos interessantes. Na instrução que Yahvé dá para Noé construir a arca, lá no texto de Gênesis, aparecem 2 termos hebraicos bem peculiares, que são gofer e kofer. Geralmente esses termos são traduzidos como sendo um tipo de madeira e como betume. Só que a primeira palavra, né, o gofer, só aparece uma única vez em toda a Bíblia, e isso dificulta muito a compreensão da palavra, já que não dá para comparar essa ocorrência do termo com nenhuma outra ocorrência encontrada
contextos diferentes. Por causa disso, inclusive, algumas traduções, até em português, preferem deixar o termo em hebraico mesmo, para não ter erro. O curioso é que essa palavra se parece muito com a última palavra, que é o kofer, traduzida como betume, né, que é o material utilizado para impermeabilizar a arca. E essa palavra, kofer, com certeza é uma palavra de origem acádia, que é a língua em que o Atrahasis foi escrito. O termo em acádio é kupru, que também significa betume e é utilizado pelo super sábio, né, o protagonista do Atrahasis, para impermeabilizar a sua embarcação. E se a gente considerar a possibilidade de que o gofer, assim como o kofer, é uma palavra emprestada do acádio, a gente poderia procurar algo como gupru, por exemplo, que correspondesse ao gofer nessa língua, né, no acádio. E, acredite, o termo existe. Gupru significa casa de junco em acádio. Ou seja, a ideia do texto seria que a Arca de Noé deveria ser feita de junco, usado em construções ali de casas, e revestida com betume por dentro e por fora. E é exatamente isso que acontece no Atrahasis. O deus Enki instrui o super sábio a desmanchar sua casa de junco e construir uma embarcação usando o material, que para ser impermeabilizado deve ser revestido com betume por dentro e por fora. Por último, uma outra semelhança impressionante entre o texto do Gênesis e os textos da Mesopotâmia é a parte em que o herói da arca, né, por assim dizer, solta 3 aves antes de desembarcar. Isso para sondar ali se a terra já estava seca o suficiente, né, se as aves encontrariam pouso ou se elas voltariam para a arca. E esse detalhe, na verdade, ele não aparece nas versões que a gente tem do Atrahasis, mas ele aparece na Epopeia de Gilgamesh, que é outro texto mesopotâmico que se baseia parcialmente no Atrahasis. Na Epopeia de Gilgamesh, o sobrevivente do dilúvio, que é o Utnapishtim, que corresponde ao super sábio do Atrahasis, solta uma pomba, depois uma andorinha e depois um corvo para sondar a situação da terra. A pomba e a andorinha voltam porque não encontram pouso, mas o corvo, que é a última ave a ser solta, não volta. E aí o sobrevivente sabe que ele já pode desembarcar. No caso do Gênesis, o Noé faz a mesma coisa, com o detalhe que primeiro ele solta o corvo e depois ele solta a pomba 2 vezes. Mas de qualquer forma são 3 lançamentos de ave para verificar se dá ou não para descer da arca. Quer dizer, né, as semelhanças entre a história bíblica e as histórias mesopotâmicas são incomparáveis com qualquer semelhança mais genérica com outras histórias do dilúvio, né, como por exemplo a história de Tamandaré sobrevivendo subindo numa palmeira. Aqui na comparação do Gênesis com o Atrahasis, a coisa realmente vai nos detalhes. Agora, claro que também há muitas diferenças entre essas histórias, né, como o formato da embarcação, o tempo de duração do dilúvio, a ordem que as aves são enviadas, o motivo dado por Deus ou pelos deuses para decidirem acabar com a humanidade. E para quem quer entender o sentido próprio de cada história, né, a sua mensagem teológica, política ou coisa do tipo, é absolutamente fundamental considerar essas diferenças, né, sem a menor sombra de dúvidas. Mas para o nosso objetivo aqui, que é identificar as conexões históricas entre esses textos, o que mais importa realmente são as semelhanças. Bom, e quais as conexões históricas, então, entre esses textos, né? Um copiou o outro ou não? Então, para responder essa questão, a gente tem que considerar ainda 2 coisas principais, que são a questão da data e do local desses textos. A versão mais antiga que a gente tem do texto do Atrahasis data do século 17 a.C., e isso é comprovado por evidências internas e externas ao texto. Muitos outros textos bem antigos também usam o texto do Atrahasis, como é o caso da Epopeia de Gilgamesh, na sua versão clássica lá do século 13 a.C., e no final das tabuinhas da versão mais antiga que a gente tem do Atrahasis, tem um colofão, que é basicamente um carimbo editorial que era colocado pelo escriba no final do texto, onde está escrito o seguinte: da mão de Ipik-Aya, escriba, mês de Ayar, ano tal do reinado de Ammi-Saduqa. Pelas cronologias dos antigos reis babilônicos, a gente sabe que esse Ammi-Saduqa é o bisneto do famoso Hammurabi, do Código de Hammurabi, e que ele reinou entre 1650 e 1600 a.C., aproximadamente. Já no caso da Bíblia, a questão da datação é um pouco mais complicada. Materialmente, os manuscritos mais antigos de Gênesis que a gente tem hoje estão entre os manuscritos do Mar Morto, que datam do século III a.C. em diante. E nenhum dos fragmentos do Gênesis entre os manuscritos do Mar Morto contém a história da Arca de Noé. São fragmentos de outras partes do Gênesis. Mas, por outras evidências indiretas, como textos de comentários a Gênesis que são mais antigos, a gente sabe que o texto do Gênesis é mais antigo do que o século III. O problema é saber quão mais antigo. Os historiadores hoje que jogam esse texto mais para o passado consideram que pelo menos a base do texto da Arca de Noé é do período monárquico de Judá, por volta do século X a.C. Mas a maioria dos especialistas aposta em uma datação bem posterior, que seria durante ou após o exílio dos judeus na Babilônia, que acontece no século VI a.C. Quer dizer, se foi esse o caso, né, o texto ali da Arca de Noé seria mais de 1000 anos mais recente que o Atrahasis. E mesmo quem acredita que Moisés é o escritor do Gênesis, né, que é uma posição tradicional defendida em algumas comunidades de fé, mas que não tem nenhum prestígio acadêmico atualmente, teria que colocar o texto por volta lá do século XIV
14, 15, 13 a.C., que é quando supostamente teria vivido Moisés, que também é uma figura historicamente muito incerta. E mesmo assim o texto continuaria sendo posterior ao Atrahasis. Mas, dito isso, é importante ter em mente que uma coisa é a história contada e outra coisa é a história registrada por escrito. Tanto o Atrahasis quanto a história da Arca de Noé podem ter circulado oralmente por muito tempo antes de serem registradas pela primeira vez na forma de texto. Só que aí a gente entra num território ainda mais indeterminado em questão de datas. Então, assim, para ficar no que a gente tem de mais sólido, é isso. O texto de Atrahasis é mais antigo que o texto da Arca de Noé. E outra coisa, voltando para aquele esforço de buscar um evento real por trás da história, vale dizer também que uma grande história de inundação se encaixa muito melhor no cenário da Mesopotâmia, onde a gente tem dois grandes rios com cheias realmente violentas, né, o Tigre e o Eufrates, do que na região dos antigos reinos de Israel e de Judá, né, que tem um rio muito menorzinho e muito mais pacífico, né, que é o Jordão. E sobre esse ponto, inclusive, é interessante dizer que há evidências geológicas de uma inundação particularmente devastadora ali na antiga cidade de Churupaq, nas margens do Eufrates, por volta de 2700 a.C. E o curioso é que outra versão do dilúvio mesopotâmico, que é mais antiga talvez até que o Atrahasis, que é a história de Zio Sutra, tem como personagem principal, né, tem como seu Noé, por assim dizer, um rei justamente de Churupaq, que é essa cidade que tem evidências geológicas de uma grande inundação ali na Mesopotâmia. Bom, então finalmente a gente pode cravar então que o texto da Arca de Noé é um plágio dos textos mesopotâmicos? Calma, ainda falta a gente dar uma olhada em uma última questão, que é a questão da localização dessas histórias. Geograficamente, o Gênesis representa uma cultura ali de uma região, que é a região dos antigos reinos de Israel e de Judá, na região maior ali do Levante. E o Atrahasis é um texto da região da Mesopotâmia. Essas duas regiões são extremamente próximas e tiveram vários contatos ao longo da história, tanto por migrações quanto por comércio e guerra. E as pessoas que circularam entre essas duas regiões, historicamente, levaram sempre com elas, né, claro, a sua cultura, os seus costumes e as suas histórias. Portanto, é perfeitamente possível que uma história criada originalmente em uma dessas regiões tenha se espalhado para as regiões vizinhas. E como o texto mesopotâmico é mais antigo que o da Bíblia, o mais provável é que a direção desse deslocamento tenha sido realmente da Mesopotâmia para o Levante. Inclusive, se a gente considerar que o texto do Gênesis é posterior ao exílio dos judeus na Babilônia, a gente teria uma ocasião perfeita aí para situar o momento exato em que os judeus se apropriaram da história mesopotâmica do dilúvio. No início do século VI, os judeus foram forçados a se deslocar para a Babilônia, viveram lá por cerca de meio século e absorveram durante esse tempo muitos traços culturais da região e finalmente voltaram para sua região ali na parte do Levante. Nesse período é perfeitamente possível que os judeus tenham se apropriado da história mesopotâmica do dilúvio e produzido aí a versão da Arca de Noé. Ou isso pode ter acontecido antes também, sem o menor problema, né? No século 17 a.C., que é a data da versão mais antiga conhecida do Atrahasis, né? Mais 1000 anos antes do exílio, a gente já tinha contato entre essas regiões. Mas seja como for, o mais provável é que realmente a história da Arca de Noé seja uma apropriação da história mesopotâmica. Veja bem, uma apropriação, não um plágio. A ideia de plágio, né, de uma cópia indevida de algo com direitos autorais, é totalmente ausente no mundo antigo. Nada era mais comum e usual na região do Antigo Oriente Próximo, né, incluindo a Mesopotâmia, o Levante e até o Egito, do que copiar, modificar, resumir, expandir e rearranjar qualquer tipo de texto. E isso sem qualquer preocupação com originalidade ou direitos autorais. O que acontecia era simplesmente a apropriação. E eu uso essa palavra aqui sem nenhum sentido negativo, é simplesmente o ato de tornar algo próprio a si mesmo. O ato de receber, de acomodar e adaptar algo de outra cultura à sua própria. Ah, e os gregos, né? Até agora eu não falei dos gregos, que a história é muito parecida também. Como é que pode a história de Deucalião e Pirra ter tantos elementos em comum com a história de Noé e do Atrahasis? Então, geograficamente, os gregos também estão logo ali no Mediterrâneo Oriental e também tiveram muito contato com essas regiões durante milênios. A versão mais antiga da Arca de Deucalião, né, da arca do herói grego aí, é do século V a.C., e a versão mais famosa, mais conhecida, que é a de Ovídio, é da virada do século I a.C. para o século I depois de Cristo. Então são histórias que podem ter recebido tanto influências mesopotâmicas quanto influências judaicas. Outra versão desse mito, inclusive, já do século II, até acrescenta na história da Arca de Deucalião que os animais entraram na arca de dois em dois, algo que não aparece em nenhuma versão anterior e que provavelmente remete à versão bíblica. Quer dizer, os gregos também possivelmente, aqui pelo menos esse autor, né, que é o Luciano de Samósata, que era sírio, na verdade, vivendo no Império Romano, mas de cultura grega, também pode ter se apropriado aí de elementos judaicos
para modificar uma história grega, que por sua vez já tinha raízes mesopotâmicas. Ou seja, né, historicamente, esses contos, essas lendas, esses mitos não são simplesmente importados e apropriados de uma vez por todas. Enquanto o fluxo cultural continua, enquanto diferentes culturas se mantêm em contato, novas apropriações podem continuar acontecendo. E aí o mito continua a sua história de transformação ali, né, se desenvolvendo, se modificando, sem absolutamente qualquer constrangimento relacionado à propriedade intelectual ou a fronteiras culturais, né, patrimônio cultural ou qualquer coisa do tipo. Então, em resumo, né, por que há tantas histórias de grandes inundações pelo mundo? Talvez porque algum evento global tenha provocado grandes inundações, motivando essas histórias, ou mais provavelmente, na minha visão, simplesmente porque grandes inundações locais foram parte da experiência humana em todas as partes do planeta. E quanto às histórias que são muito parecidas, né, nos mínimos detalhes, aí a explicação tem que ser buscada caso a caso para verificar essas conexões históricas, mas via de regra a explicação provavelmente vai passar por deslocamentos humanos e apropriações culturais, né, pontuais ou contínuas. Bom, pelo menos essa é a minha visão depois de estudar um pouco sobre o assunto, e eu queria saber também a sua visão aí nos comentários. Comenta aí o que você discorda, o que você concorda, o que ficou faltando nessa exposição. Enfim, fique à vontade para se manifestar. Como sempre, as principais referências consultadas vão estar aí na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Falou!